Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos entrevistar o advogado trabalhista Geraldo Carvalho, que é filiado ao PDT e candidato a deputado federal. Geraldo, sumariamente, qual é a sua proposta para deputado federal? O que é que você se diferencia dos demais candidatos? Bom dia, meu amigo. Lhe cumprimentar e lhe agradecer pela oportunidade de falar com você e falar para a sua muito qualificada audiência do 082. Veja bem, eu tenho um compromisso muito sério, um compromisso de vida com o trabalhador. Eu sou advogado há 8 anos e tenho 30 anos de vida, ou seja, quase um terço da minha vida. Eu sou advogado trabalhista e defendo o trabalhador alagoano, aqui no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, talvez o que mais me diferencie, se não dos demais, mas o que mais caracteriza o meu propósito na política é defender o trabalhador, porque é só o que eu aprendi a fazer e é o que eu mais sinto que está sendo necessário nesse momento. Resgatar a conexão da política com os interesses da classe trabalhadora, com os interesses da classe econômica também, que gera empregos, mas aquela que tem consciência da sua função social. E eu acho que eu posso ser, sim, um agente de reconexão do Legislativo Federal com esse sistema social sadio que a gente precisa na relação capital e trabalho. No na sua compreensão e também na sua vivência na atividade profissional, a reforma trabalhista ou a deforma trabalhista do Temer, ela implicou em que tipo de perda para os trabalhadores? Pelo menos as principais. Veja bem, antes de mais nada, meu amigo Geraldo, meu xará Geraldo, a reforma trabalhista foi uma grande coação moral ao trabalhador, antes de qualquer coisa. Derrubar direitos materiais, direito a férias, direito a hora extra, direitos em si, que são direitos dos trabalhadores, a reforma trabalhista não conseguiu fazer. Até porque a maioria desses direitos estavam na Constituição Federal. Entretanto, quando se refere ao direito do trabalho Travou aí a tua. e punição ao trabalhador Você que podia fosse voltar um atrás do pouco que seu ela direito. travou aí os últimos 15 segundos. Ah, desculpe. Posso? Pode? Então, a reforma trabalhista, ela, em termos de direitos materiais em si, direito a férias, direito a aviso prévio, direitos a FGTS, horas extras trabalhadas, o pagamento, ela em si não teve a capacidade de tirar, porque a maioria desses direitos estão na Constituição Federal e ela não conseguiu fazer essa retirada de direitos. No entanto, a reforma trabalhista foi uma grande coação moral, foi uma reforma moral, sobretudo, porque ela passou a punir o trabalhador que entrasse na justiça atrás desses direitos e eventualmente não conseguisse comprovar. Então, esse é o maior problema da reforma trabalhista. Claro que teve vários aspectos morais, vários aspectos materiais que a reforma trabalhista prejudicou. E aí eu posso dizer, por exemplo, é, tabelou um dano moral, de modo que a pessoa pode até morrer, podia, pela reforma trabalhista, até morrer de um acidente de trabalho, mas a indenização não poderia, por exemplo, ser mais do que 50 vezes o salário da pessoa. E isso é um tabelamento completamente absurdo. 50 vezes o salário da pessoa que morreu? Como assim? Ou que perdeu a capacidade total de trabalho para o resto da vida, trabalhando para a empresa, que muitas vezes não chegou a cumprir um equipamento de proteção individual, alguma coisa assim. Teve muita coisa errada na reforma trabalhista. Mas eu costumo dizer que o grande problema, o maior problema da reforma trabalhista foi ter tirado do trabalhador o seu sentimento de que poderia recorrer ao Poder Judiciário Trabalhista para não ser injustiçado, para não ser escravizado, entendeu? E ela fez isso a partir do momento que ela colocou um monte de punição para o trabalhador,
que entrasse na justiça contra a empresa, o pagamento de custas, o pagamento de honorários de sucumbência. Honorário de sucumbência, eu sou advogado, eu vivo de honorários, mas é um absurdo você entrar na justiça para ir atrás do seu salário, atrás de verba salarial, e correr o risco, especialmente quando você vai processar uma empresa, que é muito difícil você produzir prova na empresa que você trabalhou, que lá as testemunhas trabalham para a mesma empresa, lá o ambiente de trabalho é da empresa, e se você não conseguir comprovar alguns dos direitos, que é possível, o trabalhador é hipossuficiente, aí simplesmente você tem que pagar os honorários do advogado da empresa, você tem que pagar custos judiciais, perícia, honorários periciais que eventualmente você precise arcar. Isso quando a Constituição diz que precisa ter direito ao acesso à justiça. E aí tem um comparativo que eu acho muito grave, que é, se você perder um processo contra uma empresa de internet, por exemplo, você processou a TIM porque ele negativou. Aí você não é obrigado a pagar custos, porque o juizado especial ele tem uma proteção, considerando que o consumidor é hipossuficiente em relação à empresa, é mais vulnerável em relação ao fornecedor, ele diz que o consumidor, se entrar na justiça, em primeiro grau, não paga custo, não paga ônus de sucumbência. E o trabalhador, se precisar ir atrás do seu salário, ele paga. E aí, então, é uma distorção que o mundo jurídico nos mostra, que a advocacia me mostrou, e eu consigo ver muito mais do que isso, eu consigo ver as consequências na vida social, na vida das pessoas. Isso é muito grave. Você não anota uma carteira de trabalho sua, aí depois não paga o salário mínimo, que é direito, aí depois lhe demite, você não recebe o seguro-desemprego, não consegue pagar seu aluguel, não consegue pagar as suas contas, a conta da sua família, o alimento, e você também agora não pode nem processar a empresa. Como assim? Voltamos à escravidão? Não. Mas o interesse da legislação, de quem produziu essa legislação nefasta, foi voltar, sim, ao regime de servidão. A reforma trabalhista preparou o terreno para a uberização do trabalho humano, para completar um processo de precarização geral do trabalho, de ausência de proteção. E o resultado dessa reforma é o que a gente está vendo. Toda uma juventude sem a possibilidade de um emprego digno, formal, com carteira assinada, sem direito a um salário mínimo assegurado por 8 horas de trabalho, sem direito a receber o fundo de garantia por tempo de serviço, sem direito a uma estabilidade mínima, sem direito a um seguro-desemprego, caso seja demitido, sem direito a um auxílio previdenciário, se sofrer um acidente de moto. E eles trabalham com as caixas nas costas, para lá e para cá, uma coisa que é absolutamente perigosa. Como é que a sociedade brasileira está aceitando tantos irmãos e irmãs, toda uma juventude, sem futuro previdenciário? Não vai ter direito a aposentar, meu amigo. Não vão ter direito a se aposentar. Uma geração A não que ser está que nessa pague, situação. a não ser que pague como autônomo. E aí pagam sozinho. Uma geração que não tem direito a um patrão mais. Não sabe quem é o seu empregador. É isso que a advocacia me mostra todo dia, com os efeitos nefastos disso, e que eu não aguento mais ficar apenas na advocacia vendo isso acontecer. Ô, A gente Geraldo, luta tanto com o direito e a política está acabando com o direito. ô, E é Geraldo, por isso que eu estou indo. a, o foco, o principal foco da sua candidatura é a defesa dos trabalhadores e a defesa de uma legislação que efetivamente volte a proteger todos os trabalhadores, sejam os de carteira assinada e sejam os trabalhadores hoje em aplicativos, que é até um contingente de milhões de trabalhadores no Brasil precarizado nos aplicativos. A sua campanha ela está focada nessas duas vertentes, uma reforma que seja uma efetiva reforma trabalhista, onde volte a garantir os direitos dos trabalhadores. E a luta pela organização dos trabalhadores que estão precarizados e que não têm sequer a que sindicato recorrer. É isso? Veja bem, infelizmente isso não é o suficiente.
Infelizmente, isso não é o suficiente. Isso é uma parte muito importante, mas a gente precisa mexer em muita coisa, sabe, Geraldo? A gente precisa discutir o porquê que chegamos aqui. Infelizmente, a gente tem uma discussão de classe. A gente volta para uma discussão de classe. E essa discussão de classe no âmbito do trabalhador é só um ponto. O trabalhador, ele é subtraído agora nos seus direitos trabalhistas, mas nós temos a carga tributária mais cruel do planeta Terra. A gente não tem emprego para o trabalhador, e aí tem uma discussão moral muito grave, porque o empregador é, é, como é que eu posso dizer? O empregador, os empregadores, eles são levados a acreditar assim que o trabalhador é o que é o problema. Mas a gente não adianta tentar resgatar direito trabalhista sem resolver o problema também de quem gera emprego, porque eles têm um problema muito sério. No Brasil, nós temos a carga tributária mais pesada do planeta. E como é que a Por sua quê? candidatura vai dialogar? Porque Porque a gente. se eu estou entendendo, você quer estabelecer o diálogo entre o mundo do trabalho e o mundo empresarial, né? Perfeito, perfeito. É fundamental que isso ocorra. Por quê? Porque a gente precisa discutir as razões do problema. Não só do trabalhador, porque precisamos do trabalho humano valorizado como condição de sermos uma sociedade humana desenvolvida, sadia, como eu disse, mas precisamos resolver também o problema de quem gera o emprego. E aí a gente precisa discutir, disputar com essas narrativas que distorcem a realidade. O empresariado acha que trabalhador, que direito trabalhista é problema, mas não é. O problema do empresariado é que a pessoa, o empregador precisa pagar uma carga tributária absurda, sem nenhum retorno nos serviços públicos que deveriam receber, não tem nenhum investimento público, cada vez menor, inclusive em nome da austeridade, eles só querem arrecadar. Se forem, por exemplo, atrás de crédito para desenvolver, para ampliar, para gerar mais emprego, são vítimas de uma agiotagem oficial, que é o sistema financeiro no Brasil. Isso é um outro problema muito sério, para além da carga tributária. E a carga tributária está com o empresariado não apenas no que ele paga de imposto, nós temos um ICMS altíssimo, e não é a troco de nada, o Bolsonaro está explorando esse absurdo, mas na verdade é alto mesmo o ICMS, porque é a única fonte de arrecadação dos estados. Um estado como Alagoas, se não for o ICMS, não tem nada. Agora, quando vai para o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa Mortes e Doação, o estado de Alagoas cobra 2% das grandes fortunas que são deixadas pelo baronato alagoano. Que aqui a gente tem gente muito, muito rica. Então, eu tento qualificar essa discussão, eu tento melhorar a minha forma de dizer, porque o que está acontecendo é uma grande distorção de realidades. O cara paga 28%, 29% de ICMS. Primeiro, não pode baixar, porque é a única fonte de arrecadação do Estado. Mas a gente precisa, por exemplo, que a Assembleia Legislativa cumpra pelo menos o limite constitucional de 8%, que já é um absurdo por si. E uma das minhas propostas é defender um aumento gradativo da tributação sobre as grandes heranças, a partir do que é razoável, das práticas internacionais. Os Estados Unidos são o berço do capitalismo mundial. Eles cobram 40% quase de grandes fortunas, das grandes fortunas, não é da classe média, não é da classe média alta, não, das grandes fortunas de verdade. E você conhece melhor do que ninguém como é que é o nosso estado desigual, da massificação da pobreza e das castas de ricos que, quando se deixar 10 milhões, 20 milhões de herança, pagam os mesmos 2% de imposto que paga aquele que deixa uma moto. Ô, Uma Geraldo, casa que muitas vezes não consegue nem fazer o inventário porque não tem dinheiro para pagar o imposto. É disso que eu estou falando, entendeu? agora me, E como tributam pouco no patrimônio, eles acabam tendo que tributar muito no consumo. A gente paga 20, 30% para usar um telefone com internet. mas Geraldo, E é o 30%. isso pode ser uma tese, né? Pode ser não. Perfeito. É uma tese a ser defendida, mas isso como
discurso de campanha ele tem que ser traduzido que o teu eleitor, o trabalhador entenda o que é isso. E, sobretudo, a classe média entenda o significado disso. Mas eu queria tratar de um tema que eu acho que é central nessas discussões da reforma ou da contra-reforma trabalhista, que é o papel dos sindicatos. Os sindicatos, Perfeito. toda a sociedade que ela não tem uma organização dos trabalhadores, e o Brasil passou por isso no começo do século XX, quando você não tinha sindicatos organizados que representassem as categorias. Durante, sei lá, uns 80 anos ou mais, os sindicatos no Brasil ganharam organicidade, ganharam força e protagonismo político. E os trabalhadores, com diretorias mais avançadas ou menos avançadas, eles tinham a quem recorrer. A direção, a sua reivindicação, ela passava por um acordo coletivo, por uma série de pautas de discussão, categoria a categoria, com os patrões de cada ramo de atividade. Essa reforma, ela enfraqueceu bastante os sindicatos. Os sindicatos, no capitalismo, no meu entendimento, são entidades fundamentais, tanto quanto as empresas. Porque na hora que você precariza a mão de obra, isso significa que você terá menos salários, menos direitos e, consequentemente, não haverá consumo. Não havendo consumo, você não vai ter a Perfeito. indústria produzindo, você não vai ter os serviços funcionando, etc. Você vai ter desemprego, vai ter fome, vai ter a miséria aumentando, e a fome e a miséria aumentando nesse país. Então, esse é o centro da discussão para quem é advogado trabalhista, no meu entendimento, centrar numa campanha. A sua campanha pensa na questão sindical, nesse sentido do fortalecimento dos sindicatos? Completamente, completamente. O que houve, eu queria começar pela expressão que você falou. Você falou a expressão uma contra-reforma trabalhista. Eu acho que é a melhor expressão a ser aplicada é uma contra-reforma trabalhista. Inclusive, o meu partido, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, o partido de Getúlio, que instituiu um sistema sindical verdadeiro que nós temos hoje no Brasil, sedimentou, solidificou esse sistema sindical, o nosso partido está defendendo a criação de um novo Código Brasileiro do Trabalho, que está sendo liderado por um grande sindicalista que nós temos o orgulho e a honra de termos em nosso lado, nas nossas cadeiras, hoje candidato a deputado federal por São Paulo, o Antônio Neto, que você deve conhecer da CSB. Então, a nossa percepção, e aí eu quero dizer que ainda que se a gente for chamar de novo Código Brasileiro do Trabalho, eu vou chamar de contra-reforma, porque precisa, como eu falei, haver um resgate moral do trabalhador após a reforma trabalhista. Precisa haver um resgate moral. A reforma trabalhista foi combatida e agora nós recuperamos os direitos que nós tínhamos e conseguimos outros mais. A modernização do sistema sindical é fundamental. E aí a gente tem um problema, e é um problema político, porque os sindicatos foram aparelhados no momento, e aparelhados e principalmente sufocados pelo próprio movimento político, à época que foi o movimento do PT. Entendeu? Então, a fragilização que chegou aos sindicatos foi pela a diminuição da força de atuação deles próprios. Mas a reforma trabalhista os matou. A reforma trabalhista os matou na sua essência, que é o que diz na essência do direito sindical, que é o trabalhador pagar o seu próprio sindicato, porque aí ele tem a autonomia e a legislação vinha disso. Eu sou absolutamente a favor do imposto sindical. Absolutamente a favor do imposto sindical, porque ele traz ao trabalhador o fortalecimento da sua entidade de classe. E os sindicatos precisam sim ser fortalecidos. O que eles não podem, e isso é um pecado que foi cometido, sobre a minha percepção, pelos próprios dirigentes que se partidarizaram de maneira excessiva e se fizeram massa
política de um partido, e aí a gente sabe de quem eu estou falando, do PT, que ele perderam, inclusive, a capacidade de mobilização e de resistência. O PT aprovou a reforma da Previdência, uma reforma da Previdência que não resolvia, tanto não resolveu que o problema continuou, não discutiu uma Previdência moderna, que hoje a gente sabe que não é o regime de repartição por si só, que resolve o problema da Previdência Social, precisa ser um sistema híbrido, mas o PT não teve a capacidade de encarar enquanto esteve no governo e congelou as forças sindicais para não mexer nisso, porque encheu o movimento sindical de cargo no governo e os engessando. De modo que hoje, se o PT for votar ao poder, é capaz de eles não quererem mexer na reforma trabalhista, não quererem mexer na reforma trabalhista, sobre o que diz respeito, por exemplo, à unicidade sindical, que é fundamental. Que é fundamental. Entendeu? Então, o movimento sindical, ele precisa ser fortalecido, mas ele precisa ser fortalecido institucionalmente, e Mas, não necessariamente ideologicamente ou partidariamente. concretamente, quais são as suas propostas como, deputado, como candidato a deputado federal para essa área? Porque o discurso, esse discurso aí, com maior ou menor divergência, até quem é Cabe do PT, divergência. cabe todo mundo. E quem não é de partido político, cabe nisso aí, que é a recuperação do movimento, das instituições, do sindicato enquanto instituição representativa dos trabalhadores, independente de que organização seja simpática, etc. Agora, o Geraldo Carvalho, o que é que defende como candidato, diferenciado das outras candidaturas, sobretudo dos que estão com o mandato parlamentar, para conquistar o eleitorado alagoano e se eleger? Veja bem, em relação à atividade sindical, eu realmente acredito que precisa ser restabelecido o imposto sindical como forma de financiamento do movimento de defesa dos trabalhadores. A unicidade sindical, eu acredito que deva ser mantida e isso tem que ser fortalecida, mas eu acho que o maior golpe que precisa ser derrubado, e isso eu defendo quando eu falo de contra-reforma trabalhista, e o que é mais capaz de reestruturar a força negocial do sindicato hoje é, submeter as ressubmeter as rescisões de maneira obrigatória ao crivo sindical, refortalecer a negociação coletiva a partir da intermediação do sindicato, que a reforma trabalhista derrubou isso na maioria dos casos, certo? Então, restabelecer a necessidade de, sim, submeter ao sindicato as rescisões a partir de um ano de contrato, as negociações, os termos de quitação, tudo isso, a negociação coletiva, todas essas questões e principalmente, Magela, restabelecer a ultratividade dos acordos coletivos, dos acordos e convenções coletivas. A ultratividade foi uma coisa, restabelecer não, mais do que isso, legalizar, porque a ultratividade caiu porque a ultratividade nunca foi tratada por legislação. Explicar para quem não, de repente não está entendendo. A ultratividade é o seguinte: quando um acordo ou uma convenção coletiva que estabelece direitos para o trabalhador, direito de salário, adicional disso, salário base maior, aquelas coisas que a gente vai negociando no dia a dia da atuação sindical, quando ela tem uma vigência, que é até a database seguinte. E aí, quando chega no tempo da database de negociação, precisa ter um acordo, porque senão decai. E aí, como a legislação não trata disso, a jurisprudência do TST dizia o seguinte: enquanto não tiver negociação, por exemplo, vai que a empresa fica com macete de não negociar, dificultando chegar num acordo porque quer esperar o prazo da convenção vencer. E aí volta tudo para a CLT, por exemplo, como que aconteceu com jornalistas. Como é que vai ser isso? Aí a empresa simplesmente não negocia, passa o prazo da convenção e perde aqueles direitos. Aí, como não tinha entendimento de lei por isso, tratando isso, porque infelizmente o Congresso não tratou, aí a jurisprudência do TST foi lá e disse: se não houver acordo,
para a renovação de convenção coletiva, fica vigendo aquele que já estava até ter o acordo. É a ultratividade da norma coletiva. Ela tem uma vigência ultra, que sucede o prazo dela até a negociação ser concluída e chegar a um acordo. A jurisprudência tratava assim, assegurava a ultratividade, mas aí veio a reforma trabalhista e disse com todas as letras: é vedada a ultratividade de norma e o acordo e norma coletiva. Ou seja, se não fizer o acordo e passar o prazo da vigência da convenção ou do acordo coletivo de trabalho, do CCT ou do ACT, cai a vigência e aqueles direitos todinho, salário, piso salarial de 2 mil, de 3 mil, volta para o piso. Benefício de não sei o que, negociado há anos, instituídos por uma família que às vezes recebe aquilo ali há 5, 6, 10 anos, perde. A renda do trabalhador vai para o espaço, os direitos do trabalhador, eventualmente o plano de saúde, vai tudo para o espaço. E essa é a pior tragédia, a pior covardia que fizeram com o trabalhador brasileiro, que foi revogar na lei, proibir por lei, pela reforma trabalhista, a ultratividade. E eu e o meu partido, PDT, vamos recuperar o direito coletivo da humanidade à ultratividade, porque não existe, isso não é um direito só do trabalhador. Isso é um direito da sociedade, as microeconomias perdem, o comércio local perde, a indústria que não existe aqui em Alagoas, mas a pouca que tem perde, tudo se perde com tanto ataque à distribuição justa de renda. Ô, Geraldo, Entendeu? Eu acho que esse é o meu ponto máximo em relação ao movimento sindical. Agora, eu entendo como, tem muita coisa, eu entendo como importante é o fortalecimento do movimento sindical, incluir na legislação trabalhista o que é assegurado pela Convenção 151 da OIT, por exemplo, negociação coletiva, database para servidor público. Até hoje, 30 e poucos anos de Constituição Federal, o servidor público não tem assegurado uma regulamentação para direito de greve. Isso é inaceitável. E isso, fazer essa regulamentação, inclusive quando, como eu disse, já tem convenção internacional que assegura o direito de greve ao servidor público, só que inclusive é signatária no Brasil, só que os caras descumprem por covardia legislativa. Tem que Geraldo, colocar. Isso vai fortalecer os sindicatos, entendeu? como nós já estamos chegando ao final do nosso programa, faculto agora a palavra para você concluir a sua exposição e lhe desejar sucesso na sua campanha. Meu amigo, eu quero, antes de mais nada, lhe agradecer novamente. Você é um professor de verdade. Você é um professor de política, um professor de história, um professor de sociologia, um professor de Alagoas, um professor de Brasil, e eu quero lhe agradecer essa oportunidade, me honra, de verdade. E lhe dizer para você e dizer para a sociedade alagoana, para todo mundo que está me ouvindo, eu preciso sair da minha zona de conforto para debater isso que eu vejo no dia a dia. A advocacia me dá a honra de defender direitos, mas me dá a frustração diária de não conseguir resolver problemas que eu vejo de maneira tão gritante. Então, a gente precisa redemocratizar, ou melhor, democratizar de verdade os direitos no Brasil. Direitos trabalhistas, direitos sociais, direito educacional, democratizar a educação. O que é que aconteceu com essa pandemia? Toda uma geração prejudicada porque quem tinha dinheiro colocava seu filho na escola, fazia aula online, fazia tudo direitinho. Mas nos encontros do estado de Alagoas, simplesmente, milhares de crianças não tinham internet para estudar durante 2 anos. O que é que a gente está fazendo com o nosso futuro? O que é que a gente está fazendo com o nosso futuro? O que a gente vê na saúde pública, porque o Brasil não tem um complexo industrial de saúde próprio, quando a maioria dos medicamentos, a maioria dos equipamentos de saúde já tem tudo patente vencida. A gente podia ter investimento público para desenvolver uma indústria da saúde, equipamento de ressonância, aí porque não tem isso aqui, é tudo muito caro, vem tudo de fora, e um pobre de uma pessoa que
sofreu um acidente que não pode trabalhar por causa de um problema da coluna, um idoso que só vai conseguir um benefício previdenciário depois de passar 8 meses, 10 meses, um ano e meio, esperando uma ressonância magnética pelo SUS. Isso é inaceitável para nós como humanidade. Mas isso tem solução de verdade, Magela. Você sabe que tem. A gente precisa reconectar, precisa fazer lei que viabilize, a gente precisa lutar por um Estado industrializado. O que é que justifica a gente subir do centro-oeste para o nordeste? Você passa na Bahia, tem indústria. Você passa em Sergipe, tem indústria, tem organização administrativa, tem um comércio desenvolvido, porque tem isso tudo, mas aí quando chega em Alagoas, acaba a industrialização, só volta em Pernambuco, que lá em Alagoas o que a gente tem é cana. Cana, o jovem no interior é a cana, ou é a prefeitura, e fica refém daquela estrutura, não tem futuro. Mas a gente precisa rever as concessões tributárias da indústria aqui. Até hoje, depois de tudo que aconteceu, tudo que a Braskem fez com Alagoas, com Maceió e com Alagoas, não foi revista uma concessão fiscal da Braskem, um benefício fiscal da Braskem, e a gente precisa fazer concessões fiscais estratégicas. É isso que eu quero discutir com esse propósito, com essa candidatura. É política para mudar a vida das pessoas. A gente precisa mudar Alagoas. A gente precisa que Alagoas deixe de ser um grande engenho dividido por grandes famílias poderosas e fazer política para o povo. Então, eu lhe agradeço a oportunidade de dizer quem sou, de dizer quais os meus propósitos, o que é que eu luto na política, o que é que me motiva e reforçar esse compromisso. É uma política popular, uma política que realmente se conecte com os interesses da maioria do povo de Alagoas, viu? Muito obrigado, Magela. Nós agradecemos, Geraldo, e desejo a você uma boa caminhada e sucesso nas eleições de 2 de outubro. Muito obrigado, meu irmão. Só para reforçar, o número é 1212. Vamos pelo PDT, pelo trabalhismo, pela sociedade trabalhador, pelo gerador de emprego. A gente só não vai defender aqui especulador e magnata. O resto, a gente vai unir o nosso povo novamente. Um abraço, meu irmão. Outro. Fica com Deus.